Olá pessoal, bem-vindos ao Postulados e Teoremas. Hoje nós vamos seguir falando das aplicações das leis de Newton. Para isso abordaremos o plano inclinado. Na descrição do vídeo há sempre um índice, que remete o aluno diretamente aos tópicos de seu interesse. Bom, nós vamos começar hoje um assunto que põe muito medo nos alunos de ensino médio, que é o plano inclinado, mas sem razão alguma. Todos aqueles que compreenderam a composição de movimentos e o estudo da cinemática vetorial e dos vetores, vai tirar esse assunto aqui de letra. Nós vamos começar falando da decomposição de forças. Quando uma força é inclinada em relação à direção do movimento, podemos substituir as forças perpendiculares por uma força resultante ou vice-versa. Esse processo chama-se decomposição de forças. Vetorialmente, nós temos que o vetor F é o resultado da soma entre os vetores Fx e Fy. A gente vê aqui, vetorialmente, que a soma dos vetores Fx e Fy, de fato, me dão a resultante, o vetor resultante. Observar também que aqui está sendo formado a resultante com os vetores Fx e Fy, um triângulo retângulo reto exatamente aqui, que nós vamos analisar no próximo slide. A decomposição da resultante F em duas forças componentes Fx e Fy significa que as duas componentes juntas produzem o efeito da resultante sozinha. Vamos considerar o triângulo retângulo que eu falei no slide anterior, que aqui está pintado em amarelo. Olhando do ângulo alfa, eu tenho que o seno de alfa é igual ao cateto oposto Fy dividido pela hipotenusa F. Nesse triângulo, o cateto oposto é essa medida, que é igual a Fy. Com isso, eu concluo que Fy é igual a F vezes o seno do ângulo alfa. É o que nós temos aqui, ó. Correto? O cosseno de alfa, por sua vez, é o cateto adjacente Fx sobre a hipotenusa F. O cateto adjacente Fx sobre a hipotenusa, que é a resultante F. Então, Fx é F vezes o cosseno de alfa. E é o que eu escrevi aqui, exatamente. Olhando do ângulo beta agora, eu tenho que o seno de beta é o cateto oposto, que agora é Fx, dividido pela hipotenusa. Afinal, essa medida, que é o cateto oposto a beta, é a mesma medida Fx. E isso faz eu concluir que Fx é igual a F vezes o seno de beta. Foi isso que eu coloquei aqui, ó. Exatamente. O cosseno do ângulo beta, por sua vez, será o cateto adjacente, que agora é Fy, dividido por F. E isso implica que Fy é igual a F vezes o cosseno de beta. Foi isso que eu coloquei aqui. A gente também precisa observar que a soma do ângulo alfa com o ângulo beta é igual a 90 graus. Aqui, ó, nós temos a soma de beta com alfa, ou alfa com beta, igual a um ângulo reto, 90 graus. Ao analisarmos as forças que atuam em uma partícula, podemos perceber a necessidade de fazer a decomposição em uma ou mais forças. Mas em qual direção essa composição deve ocorrer? Vamos responder essa pergunta analisando dois casos distintos. O primeiro é quando a partícula tem a aceleração A não nula. Nesse caso, é conveniente considerarmos direções perpendiculares, de modo que uma delas coincida com a direção da aceleração. Então, nesse caso, a gente considera direções perpendiculares, de modo que uma delas coincida com a aceleração, com a direção da aceleração. Nós vamos ver melhor isso daqui quando entrarmos propriamente dito em plano inclinado. Já no caso em que a partícula tem aceleração nula, ou seja, quando a partícula está em repouso ou em movimento uniforme, em princípio qualquer das direções perpendiculares poderá ser usada. A escolha vai ser definida pelo par de direções que nos permite fazer o menor número de decomposições.
Plano inclinado. É comum a gente encontrar no dia a dia situações em que corpos deslizam por uma superfície inclinada. A gente vai fazer agora a análise do movimento de um corpo que desliza por um plano inclinado sem atrito. O atrito a gente vai estudar mais adiante. A situação descrita é exatamente a que a gente tem nesse esquema. O bloco está sobre um plano inclinado, não tem atrito nessa superfície, a gente vai estudar o atrito mais para frente. Esse bloco vai deslizar por esse plano. É essa análise que nós vamos fazer nessa aula. Ao abandonarmos, a partir do repouso, um bloco de massa m em uma superfície de inclinação θ, plana e sem atrito, aqui está a inclinação da superfície, o ângulo de inclinação dela, θ, duas forças atuarão sobre o bloco. O peso do bloco, lembrar que o peso é sempre a força que aponta para baixo, perpendicular ao solo, e a força normal, Fn, que é a força exercida pela superfície sobre o bloco. Essa figura mostra exatamente isso, as forças envolvidas nesse movimento. Nós vimos no slide anterior que duas forças atuam sobre esse bloco abandonado sobre esse plano inclinado, a força normal Fn e a força peso. Porém, o bloco não vai se deslocar nem na direção e sentido da força normal, nem tampouco da força peso. O que acontece é que o bloco se desloca no sentido e na direção da componente do peso PT, que é a componente que tangencia a superfície da rampa. Com o surgimento da componente PT, surge também perpendicular a ela uma outra componente do peso que eu vou chamar de Pn. O ângulo formado entre a força-peso e sua componente Pn é o ângulo θ, o mesmo ângulo de inclinação da rampa. Com isso, se eu extrair esse triângulo roxo e ampliá-lo aqui do lado, foi o que eu fiz, eu adquiro um triângulo que é semelhante à rampa, ao triângulo da rampa, com lados P e suas componentes PT e Pn. Observando que esse triângulo é um triângulo retângulo, eu consigo encontrar os valores de Pn e Pt em função do peso. Como é que eu vou fazer então? Eu sei que o seno do ângulo θ será o cateto oposto Pt dividido pela hipotenusa P. E sei que o cosseno de θ é o cateto adjacente Pn dividido pela hipotenusa P. Com isso, eu posso multiplicar o peso pelo seno de θ, ficando com PT igual a P vezes o seno de θ. É isso que está escrito aqui. Fazendo o mesmo com o cosseno, passando o P para lá, ó, multiplicando o cosseno de θ, eu vou ter que Pn é igual a P vezes o cosseno de θ. A gente percebe no esquema que não há movimento no sentido e na direção de Pn, nem tampouco de Fn. Ou seja, não há movimento no sentido da componente Pn do peso, nem tampouco no sentido da força normal, o que nos leva a concluir que Pn é igual a Fn. Então, encontrando o valor da força normal, eu sei o valor da componente N do peso. Sem muita dificuldade, a gente percebe que o bloco vai se deslocar no sentido da componente tangencial do peso, descendo a rampa com movimento acelerado, porque o bloco vai aumentar sua velocidade à medida que desliza pelo plano inclinado sem atrito. Como a componente tangencial do peso também é uma força, eu posso aplicar a segunda lei de Newton. Pt será igual a massa vezes a aceleração do bloco. Nós vimos no slide anterior que aplicando a segunda lei de Newton, nós vamos ter que Pt é igual a massa vezes a aceleração do bloco. Mas vimos anteriormente que a componente tangencial do peso também é dado por P vezes o seno do ângulo de inclinação da rampa. Substituindo uma equação na outra, nós teremos que o peso vezes o ângulo de inclinação da rampa é igual a massa vezes a aceleração. Mas nós sabemos que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, substituindo na equação de cima, nós ficamos com a massa vezes a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo de inclinação da rampa
igual a massa vezes a aceleração do bloco. Como eu tenho a massa em ambos os lados dessa igualdade, eu posso simplificar a massa, chegando a um valor para a aceleração do bloco igual à aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo de inclinação da rampa. Olhando para essa equação mencionada no slide anterior, a gente percebe que a aceleração do bloco não depende da massa do bloco. Vale destacar que essa equação só é válida caso as únicas duas forças que atuem sobre o bloco sejam as forças normal e peso. É o que acontece quando o bloco é abandonado em repouso. Caso a gente tenha atrito na rampa, essa equação não será válida. Se tivermos também o bloco sendo empurrado com uma força F, também não valerá essa equação. O mesmo acontece se nós tivermos o bloco sendo puxado por uma força F. De igual modo, essa equação também não valerá. Então, esse é um cuidado que a gente deve ter com o uso dessa equação. Caso o bloco seja lançado para cima com uma velocidade inicial v0, esse bloco subirá a rampa com um movimento retardado, diminuindo a sua velocidade à medida que ele sobe. No momento em que a velocidade se torna nula, o bloco começará a descer no sentido da componente tangencial do peso, com o movimento acelerado. Com isso, a gente conclui que mesmo com o movimento de subida, tanto a aceleração quanto a componente tangencial do peso mantêm os seus sentidos e suas direções. Na nossa próxima videoaula, seguiremos abordando as aplicações das leis de Newton, agora falando da força de atrito. Eu espero vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!